Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e aqui no canal eu compartilho a minha jornada de autoconfiança e liberdade. Você já se sentiu tão perto de conquistar algo, mas de repente algo te trava? Primeiro tópico. Gente, nesse tópico sobre reconhecendo o travamento, eu quero dividir com vocês uma experiência que eu passei há pouco tempo e que às vezes também eu estou passando ainda, mas eu já consigo reconhecer que é simplesmente uma trava. Faz pouco tempo que eu comecei os vídeos aqui no YouTube, o canal e tudo mais. E ainda um canal muito recente, eu tenho acho que 2 meses, acho que menos de 2 meses de canal, tenho poucos vídeos ainda aqui no YouTube. E o que hoje eu sinto que eu travo muito é na hora de gravar. Sim, gente, eu comecei pelo blog, para quem não viu o meu primeiro vídeo. Então, essa história de internet, de compartilhar as coisas aqui com vocês, a gente trocar experiência, bater papo, começou com um blog, que eu ainda tenho, e o intuito era desenvolvimento, né? E como aconteceu isso, gente? E como ainda acontece? Eu ainda sinto uma certa dificuldade na hora de gravar, né, pro canal, de começar a gravar. É uma mistura de gostar, de estar gostando, mas também de, na hora que eu vou começar a sentir aquele calafrio, aquela coisa tipo, nossa, que nervoso, né? Como se fosse a primeira vez. Então, gente, é um tipo de travamento, tá? Ainda sinto, estou ainda em fase de desenvolvimento e de reconhecer isso também. Então, é muito comum a gente se auto-sabotar, né, nesses momentos de trava. E às vezes isso, gente, acontece, igual no meu caso, por exemplo, que é essa trava que eu tenho ao começar a gravar, e depois que eu gravo, eu vou desenvolvendo aqui com vocês, a gente vai, batendo um papo, vai acabando indo embora. Às vezes não é questão de preguiça, sabe, ou má vontade, às vezes é questão mesmo de medo mesmo, né? Então o travamento para fazer alguma coisa e você não faz, às vezes está muito ligado ao medo também, né? Que é super comum, né? Ainda mais quando você está começando alguma coisa ou quando você quer fazer alguma coisa que foge da sua rotina, do seu dia a dia, do que você está acostumado, você sai daquela zona de conforto para fazer tal coisa, e aí é onde acontece o travamento, vem o medo. Em tópico 2, a relação com o merecimento. O que isso tem em relação com o merecer, né? Então, é muito comum a gente pensar assim, será que eu mereço isso? Né? Surgir essa dúvida. E no decorrer desse projeto que eu comecei a fazer lá em maio, né, um blog, muitas vezes eu venho me perguntando, será que realmente eu mereço isso? Será que eu vou saber lidar com isso? E conforme eu fui me desenvolvendo, né, do blog, falei, vou começar no TikTok, depois TikTok no YouTube, e assim foi, né, gravando coisinhas pequenas, trechinhos pequenos de vídeo, só com narração, não aparecendo tanto. E quando eu fui ver, eu já estava querendo fazer vídeo, né? Então, assim, foi uma coisa bem natural. Porém, veio com essas questões junto, né? Tipo, será que eu vou saber lidar com isso? Será que eu vou dar conta? Né? E aí começa, né? Aquela coisa do merecer. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber lidar? Uma coisa é certa, gente. Merecer não é fazer tudo perfeito, né? Achar o momento perfeito, encontrar o momento perfeito. Não, é se permitir viver conforme o que você está construindo, o que você pretende construir. Então, isso é merecimento, né? Então, assim, não adianta a gente ficar procurando o momento ideal
Tópico 3. Como identificar se é isso que está acontecendo com você? E eu separei aqui alguns tópicos, alguns sinais que eu percebi, né, nesse decorrer desse meu projeto, desde do blog até aqui no YouTube. Primeira coisa, adiar. Adiar, deixa para depois eu termino, e nunca termina. Depois eu começo, amanhã eu faço. Gente, começar a adiar é a pior das situações, porque aí você acaba travando total e não fazendo nada, não saindo do lugar. 2. Ficar esperando o momento perfeito, como esperar tudo estar perfeito, o ambiente perfeito, o áudio perfeito, a imagem, né, o fundo legal, perfeito. Tópico 2, gente, momento perfeito. Você ficar esperando um momento ideal para agir, para fazer alguma coisa ou para falar alguma coisa, enfim, né? E como no início eu falei, eu esperei muito tempo. Na verdade não foi muito tempo, alguns dias caiu minha ficha de falar, não vou ficar procurando perfeição porque eu não vou ter perfeição de início e é só fazendo mesmo que eu vou conseguir desenvolvendo. Então, gente, assim, qualquer coisa que você for fazer, não espere estar perfeito, não espere estar totalmente 100%, não vai estar. Ainda mais uma coisa que você não tem hábito de fazer, não é da sua rotina, é uma coisa fora do normal você fazer, incomum. Então, assim, não espere o momento certo, tá? Só faça. E faça com o que você tiver. 3. Se cobra tanto que acaba se paralisando. E isso acontece. Às vezes, no início, quando eu comecei a fazer, algumas vezes, né? Quando eu comecei a fazer o blog, eu ia tanto atrás das informações, de como fazer, não sei o que lá, tal. E eu já estava com bastante carga já para iniciar, né, do zero, um blog, algo assim. E eu ficava paralisada porque eu ficava me cobrando o tempo inteiro. Acaba que fazendo você desistir, isso é fato, acaba assim, a probabilidade de você desistir é bem maior, principalmente quando se trata de internet, porque é uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Então, também isso serve para outros tipos de situações, né? Que muitas vezes a gente passa, tem coisas que a gente precisa se cobrar, ok, mas tem que saber dosar, tem que ter o equilíbrio disso, para não ficar maluco. 4º tópico, estratégia para destravar. Bom, gente, eu anotei aqui algumas coisas que eu fiz dando exemplo, tá? Com o exemplo que eu dei agora da internet, dos vídeos, mas aí vocês podem adaptar a algo que vocês estão passando, alguma situação ou algum outro projeto, enfim. É um exemplo que eu tô dando que realmente passei e ainda passo. Então, uma das coisas é aceitar a imperfeição, tá? Aceite a imperfeição, aceite. Qualquer coisa que você for fazer, nada vai ficar 100%, sempre vai ter aquele 1% que não vai estar bom. Dá o seu melhor? Sim, isso é importante, tá? Isso é muito bacana. Falar de voz alta, isso quando eu começo a gravar, eu falo e assim, faz sentido pra mim, tá? Pra mim faz sentido. Falar em voz alta, eu mereço estar aqui, eu mereço estar vivendo isso, eu mereço passar por isso, eu quero viver isso. Então assim, como se fosse um bordão que eu utilizo para dar, vamos dizer assim, coragem na hora que eu vou começar a gravar, tá? Mas isso vamos dizer assim, particular, né? Cada um, às vezes tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito muito no poder que tem as palavras, então eu falo isso de voz alta, para mim, na minha consciência, me ajuda bastante, tá?
relembre as suas trajetórias, de como você começou, o porquê você começou, o porquê você quer passar, porque você está passando por isso, qual é o seu objetivo, porque a gente, para alcançar um objetivo, tem todo um processo, certo? Seja lá ele um processo doloroso ou um processo bom, né? Um processo gostoso. Eu particularmente estou falando bem sinceramente com vocês aqui, eu estou iniciando agora o canal do YouTube e tudo mais, mas eu estou vivendo isso não como um processo ruim, mas um processo gratificante para mim, porque eu estou aprendendo cada vídeo, né, a começar alguma coisa. Então, cada começar para mim, iniciar alguma coisa, um vídeo, para mim é gratificante. Então, pense nisso, por que vocês começaram, qual é o objetivo, né? Então, isso vai fazer com que você não desista, tá? Importante também, gente, liste, se você gosta, que eu gosto muito disso, tá? De listar, fazer tópicos, assim. Então, assim, liste o que você almeja, tá? Qual é o seu propósito para isso, né? Tem um objetivo, isso é fato. E pense que você é merecedor, tá? Eu acho que todo mundo é merecedor, independentemente do que você esteja, né, buscando, enfim. Eu acho que todo mundo aqui na Terra tem um propósito, né? Todo mundo tem um propósito. Então, assim, faça e reconheça que você merece, tá? Não se diminua, tá bom? Independente da situação que você está passando ou onde você quer chegar, nunca se diminua. Sempre pense que você merece e que você, independente do processo, vai conseguir, né, ultrapassar os obstáculos. Não é fácil, tá? A gente não pode também criar flores, criar ilusões, porque não é assim que a vida é. Você tem que acreditar muito no que você quer, certo? Então isso é fundamental e acho que com isso a gente vai longe. E já teve alguns momentos na minha vida, assim, profissional mesmo, que quando eu achava que não ia conseguir, né, tudo tem um momento, tudo tem uma hora, tudo tem um momento certo para acontecer, mas quando você levanta, vai lá, vai à luta e faz acontecer, vai acontecer, tá? Às vezes não é no momento que a gente quer, como, né, isso é normal, nunca é sempre no momento que a gente quer. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. E eu quero deixar aqui uma frase para vocês, que vocês não precisam, tá, se sentir pronto para merecer alguma coisa, para alcançar alguma coisa. Você já merece, só pelo fato de estar aí, tentando, tá? Então, lembre disso. Se esse vídeo fez sentido para você, então compartilha, deixa essa joinha, tá? Se inscreva no canal, compartilha para quem está precisando também ouvir isso. E até o próximo vídeo. Beijos!